Oi pessoal, professora Ivânia, tô aqui hoje para a gente falar de lipídios, então aí, né, vou subir aqui a tela e nós vamos falar agora, fazer todo um processo sobre os lipídios. Quem são os lipídios? Nós estamos estudando os compostos orgânicos da célula, que são proteína, lipídio, carboidrato, ácidos nucleicos e vitaminas. E agora nós vamos falar de lipídio, então aí. Lipídios são moléculas apolares, insolúveis em água. Quem são os lipídios? Óleos, ceras, gorduras. Então, lipídios são moléculas apolares, que quer dizer isso, insolúveis em água, tem longas cadeias carbônicas aí, então, isso dá insolubilidade em água. A maioria dos lipídios são formados por uma grande molécula chamada ácido graxo e um álcool, que na maioria das vezes é o glicerol, mas nós temos outros tipos de lipídios. Então, eles são insolúveis em água, apolares, mas eles são solúveis em solventes orgânicos, como o éter, cloroforme, o álcool, aí eles são solúveis então aí. Pessoal, os lipídios têm como principal função reservar energia. Uma grama de lipídios costuma ser mais ou menos 9 quilocalorias. Uma grama de carboidrato ou de proteína tem 4 quilocalorias. Então, os lipídios, eles têm muito mais quilocalorias do que as proteínas e do que os carboidratos. Os lipídios simples são aqueles basicamente formados do ácido graxo e o álcool, que são os glicerídeos, triglicerídeos e os cerídeos. Lipídio composto é aquele que tem uma outra molécula junto. Fosfolipídio, que tem um fósforo, glicolipídio, que é uma gordura ligada ao açúcar, né? Aí nós vamos ter ainda proteolipídio, lipídio ligado à proteína. E nós vamos ter os lipídios esteroides. Quem são os lipídios esteroides, galera? Os esteroides são lipídios que formam um anel na molécula e são os precursores dos hormônios, como por exemplo estrógeno, progesterona, testosterona. Olha só, o glicerol é um álcool, né, cujas moléculas aí tem 3 átomos de carbonos, unidos aí por OH, que são grupos hidroxila, e os ácidos graxos são longas cadeias carbônicas, e quanto mais carbônico, mais insolúvel o composto é em água, por isso que os lipídios são apolares ou insolúveis em água. O lipídio simples, ele é basicamente formado de ácido graxo e álcool. Exemplo de lipídio simples, o glicerídeo, onde a gente vai ter o ácido graxo e o álcool dele é o glicerol. Quem são os glicerídeos? São os óleos, como óleo de soja, como óleo de milho, óleo de girassol, gordura da carne. A gordura da carne é um glicerídeo. Ué, professora, e a diferença do óleo e da gordura? A diferença está na molécula de ácido graxo. Tá? As gorduras, elas apresentam ligações simples entre os carbonos na molécula de ácido graxo. E os óleos já apresentam aí dupla ligação. Por isso que os óleos são chamados insaturados e as gorduras são chamadas de saturadas. Então aí a diferença do saturado para o insaturado é naquela longa cadeia carbônica, se tem ou não dupla ligação. Quando não tem, são gorduras de origem geralmente animal. Quando tem dupla ligação, são óleos. São líquidos a temperatura ambiente e geralmente de origem vegetal. Aqui, então, nós vamos ter uma molécula de triglicerídeo. O que eu tenho aqui, galera? Essa primeira molécula aqui, então, é o glicerol. E essa cadeia aqui, que parece um zigue-zague, cada vãozinho da cadeia é um carbono. São grandes cadeias carbônicas, é o ácido graxo. Esse C-O aqui é o grupo carboxílico que tem na ponta do ácido graxo. Isso aqui é o glicerídeo mais comum, chamado triglicerídeo. É a gordura que nós acumulamos no corpo, que nós acumulamos aí, às vezes até em excesso no sangue. Tanto os óleos como as gorduras são triglicerídeos. A diferença vai estar nessa cadeia aqui, ó. Se tiver dupla ligação, ele é insaturado. E ele é líquido em temperatura ambiente. Se não tiver dupla ligação, esse ácido graxo é saturado.
O glicerol mais 3 ácidos graxos formam o triglicerídeo. Quando o glicerol se liga com um ácido graxo, monoglicerídeo. Quando liga com 2, diglicerídeo. Com 3, triglicerídeo. Qual a forma que ele mais se apresenta? Triglicerídeo. Na verdade, chama triacilglicerol ou triglicérides. Aí são alguns exemplos de ácidos graxos que podem se ligar ao glicerol. Ácido palmítico, aí, ácido oleico. Galera, então, basicamente, glicerídeo tem como álcool glicerol e o ácido graxo ali. O lipídio cerídeo, ele tem o álcool, mas ele não é o glicerol, essa é a principal diferença. O cerídeo, gente, então o triglicerídeo é uma forma de reserva de energia para a planta, para os animais. O cerídeo já tem um pouquinho de função diferente. A cera da carnaúba, que é uma planta, impermeabiliza caule, impermeabiliza as folhas das plantas. Nas abelhas faz um tipo de proteção. No nosso ouvido faz proteção. Prova qual a diferença do cerídeo para o triglicerídeo. Os cerídeos são as ceras. Os triglicerídeos são óleos e gorduras. Os cerídeos têm o glicerídeo, triglicerídeo, glicerídeo, tem o álcool triglicerol. Aqui é um outro álcool chamado poliálcool. E aqui a gente tem um ácido graxo só mais um poliálcool. Então essa é a diferença. Lipídio simples tem várias funções. Reservar energia. Então, o lipídio pode reservar energia na nossa hipoderme aqui, que é a camada da pele. Isolante térmico, impedir a perda excessiva de calor. Os lipídios ainda é isolante elétrico, são isolantes elétricos quando eles formam a bainha de mielina do neurônio. O lipídio protege contra impactos ambientais, contra impactos corporais, então. O lipídio ainda funciona como um impermeabilizante, como no caso das ceras lá nas plantas. Eu estou falando dos lipídios simples. Você não vai falar do hormônio, é porque os esteroides são lipídios chamados complexos. Então, olha só, armazenamento. As plantas armazenam lipídio na forma de óleo de soja, de canola, geralmente nas sementes. As aves e os mamíferos armazenam gordura no tecido adiposo, na terceira camada da pele, que se chama hipoderme. Lipídios essenciais, né? A gente precisa de alguns lipídios. Galera, nós precisamos de ácido graxo que a gente não consegue produzir. Por exemplo, o ômega 3, então, que tem no peixe, tem em alguns alimentos. Eles são poliinsaturados, tem várias duplas ligações. Estão nos óleos vegetais, nos peixes, óleo de fígado, né? E eles são muito, muito importantes, porque eles ajudam a construir a membrana da célula. Lipídios compostos. Quem são os lipídios compostos? Que tem uma outra molécula além do ácido graxo e o álcool. Então, ele vai ter o ácido graxo, o álcool, mais outra substância. Qual o lipídio composto mais importante? Fosfolipídio. Fosfolipídio é o ácido graxo, o glicerol e o fosfato. Onde tem fosfolipídio, professora? Na membrana da célula. O fosfolipídio, ele forma a membrana plasmática da célula. Eu já vou mostrar isso. O que seria agora um glicolipídio? Seria um lipídio ligado a um carboidrato. Ele forma uma camada nas células que ajuda as células a reconhecer o que pode ou não entrar na célula, chamado glicocálix. O glicocálix são lipídios associados então aí a açúcares que vão formar, então vão dar essa capacidade de reconhecer o que pode ou não pode entrar na célula. Galera, a célula ela seleciona por afinidade química. Glicoproteína, o que seria? Seria uma proteína ligada, aí na verdade, glicoproteína seria uma proteína ligada a um açúcar, mas uma lipoproteína é uma proteína ligada ao lipídio, então aí, tá? Aqui o conceito tá, a professora já estou gravando a aula, mas seria o certo lipoproteína e não glicoproteína, ok? Ele é encontrado no plasma, nas membranas, aí tá certo. O que é um fosfolipídio? Fosfolipídio é o lipídio composto. Essa parte em verdinha aqui que eu tenho é o grupo fosfato. Essa cadeia amarela é o ácido graxo.
E aqui, galera, a membrana da célula, ó, deu um zoom na membrana da célula, aumentou a membrana. A membrana da célula é de fosfolipídio, é uma dupla camada de fosfolipídio, é lipídio associado ao fósforo. Essa parte que tem o fósforo, ela é solúvel em água, mas a parte hidrofóbica, que é o ácido graxo, isso é insolúvel em água, não se mistura com a água então. Agora, nós vamos ter aí mais um pouquinho, olha só. Esses aí também são lipídios associados ao fósforo, isso é um fosfolipídio, o começo aí. Professora, eu não vou saber essa molécula nunca, não precisa não. Só para vocês terem ideia que tem fósforo aqui, que isso é um lipídio composto. A segunda pode ser fósforo, pode ser nitrogênio, então aí, para dizer que não é só o ácido graxo e o álcool. Ácido graxo, álcool, mais um outro composto, formam um lipídio composto. Galera, aí mostrando o modelo da membrana plasmática, e a membrana, ela tem então aí glicoproteínas, são açúcares ligados a proteínas, e uma dupla camada de fosfolipídios. E no meio da membrana a gente vai ter colesterol, só da membrana animal, que está em amarelinho aí. Isso eu não expliquei ainda, são os lipídios que tem a molécula em anel. Quais são os lipídios principais? Bora lá. Glicerídeos, é o ácido graxo, e o álcool glicerol, cerídeo, que tem o ácido graxo, o álcool não é o glicerol, é um poliálcool. Lipídio composto, o principal é o fosfolipídio, que forma a membrana da célula. Aí nós temos os lipídios compostos, as funções, formação da membrana celular, presente no tecido nervoso, que é a mielina, que a gente chama de esfingomielina, é um lipídio que forma a capa do neurônio, é um isolante elétrico, então aí. E por último, galera, os lipídios esteroides, que são lipídios que têm uma cadeia, uma molécula fechada. Eles têm longas cadeias carbônicas, mas elas formam anéis, né? Eles têm um anel carbônico central. A gente chama esses lipídios de esteroides. O colesterol é um dos principais tipos de esteroides que nós temos. O colesterol é um esteroide precursor dos hormônios. A partir desse esteroide colesterol, a gente origina testosterona, progesterona, estradiol ou estrógeno, cortisol. E aqui, ó, no canto esquerdo, eu tenho a membrana plasmática, um zoom da membrana, e eu consigo ver nessa membrana o colesterol aí, então eu consigo visualizar em amarelinho no meio da membrana. Galera, então a membrana da célula, se for de animal, além dela ter a dupla camada de fosfolipídios, que são lipídios compostos, entre os lipídios, os fosfolipídios, ela tem colesterol, tá? Isso aí só na célula animal. Esteroides têm quais funções? A testosterona é um esteroide, ela é derivada do colesterol. Ela tem a função de dar os caracteres sexuais masculino, o estrógeno os caracteres sexuais feminino, a progesterona também auxilia na gravidez, né? Mantém a gravidez. Os esteroides ajudam a formar a vitamina D, que é a vitamina que fortalece os ossos e também é um antioxidante, é uma vitamina também que promove bastante a imunidade, favorece muito a imunidade. Aqui alguns esteroides, colesterol, testosterona, estrógeno, progesterona, são lipídios em anéis, então. Então, nós temos triglicerídeos, cerídeos, nós temos os lipídios compostos, como o fosfolipídio, que eu falei que é o mais importante, né? E a mielina, e os esteroides, que são os lipídios em anel. Tá? Os lipídios podem ter origem endógena, que o nosso corpo produz, ou exógena, quando a gente ingere, né? Galera, o colesterol, ele é transportado no sangue associado a lipoproteínas. Quando alguém fala colesterol bom, colesterol ruim, na verdade está falando de lipoproteína, proteína que se liga ao lipídio. O LDL, quer dizer LAU, então aí, galera, olha só. Esse LDL a gente chama de mau colesterol, porque ele deposita gordura na parede dos vasos, tá? E o HDL, que vem de high densidade, remove o colesterol dos tecidos e leva para o fígado. Por isso que o LDL é ruim, porque
porque ele deposita gordura nos vasos, e o HDL arrasta, leva dos vasos para o fígado para poder depositar. Mas como o homem sempre chamou de colesterol, hoje a gente sabe que na verdade não é colesterol, é lipoproteína, é proteína ligada à gordura. Ela carrega essa gordura ou ela deposita, tá? Por isso que aí, ó, no slide o HDL é um anjinho, o LDL é um capetinha. HDL é o bom colesterol, tem que estar bem alto assim, e o LDL tem que estar baixo. Quem tem o LDL muito alto tem maior chance de formar obstrução das artérias, placa de ateroma e tem infarto, então aí, ou obstrução de carótida, né? Obstrução de vaso sanguíneo que pode até matar. Isso é chamada aterosclerose, é placa de ateroma, placa de gordura. Quem deposita aí? O LDL. Galera, faltou um lipídio, que são os carotenoides. Carotenoides são lipídios coloridos, de cor vermelha, amarela. Eles também são solúveis em água, tá? Insolúveis em água, solúveis em compostos em solventes orgânicos. E eles estão nas plantas e ajudam a fazer fotossíntese da cor. E o carotenoide, um deles é precursor da vitamina A, que é o caroteno. A vitamina A é uma vitamina lipídica, então aí ela ajuda na visão. Ela é precursora de uma substância chamada retinol. E esse retinol, então, dá sensibilidade à luz. Por isso que ela é importante. Por isso que o pessoal fala, ah, cenoura é bom para as vistas. É verdade, cenoura é mesmo bom para as vistas, porque ela estimula a produção de vitamina A e a vitamina A auxilia principalmente na sensibilidade à luz. Aí tá mostrando a grande molécula de carotenoide, é uma macromolécula. Ela tem anéis na extremidade, uma longa cadeia de ácido graxo. Aí tem carotenoide, tem xantofila. Eles são lipídios coloridos. Aí mostrando a molécula de beta-caroteno, que no nosso organismo vai se transformar em retinol, que é a vitamina A, que ajuda então aí a recepção da luz. Só falando um pouquinho agora dos tipos de gordura. Existem gorduras, os ácidos graxos podem ser cis ou trans. Se os hidrogênios estiverem do mesmo lado na cadeia, ela é cis. Se tiver de lado oposto, é trans. As gorduras trans, galera, ela, né, com o passar do tempo e os estudos, elas aumentam o LDL, que é a lipoproteína, então aí, que é o colesterol ruim. E baixa o nosso HDL, por isso que a gente não pode consumir gordura trans. A gordura trans, ela aumenta o triglicérides no sangue, então ela aumenta o risco de doença cardiovascular. Onde que tem gordura trans, que o hidrogênio para um lado e para o outro? Na margarina, nas bolachas recheadas, nos chips, né? Então esses são exemplos de alimentos que contêm gordura trans. Olha só, aqui eu tenho então os dois hidrogênios do mesmo lado da cadeia, eu tenho um lipídio cis, uma gordura cis. Quando eles estão de lados opostos, é a gordura trans, tá? Qual que é pior para a saúde? Com certeza o trans. Pessoal, então olha só, não consumir gordura trans, se o alimento tem gordura trans, evitar, né? Evitar o consumo excessivo de lipídios. Alguns lipídios são ótimos para a saúde, como vocês estão vendo aí do abacate, do peixe, né? E são ricos em gorduras poliinsaturadas, que são gorduras que abaixam o LDL e aumentam o HDL, que são as lipoproteínas. A gente fecha aqui o mais importante de lipídio, a professora fez uma síntese, é isso, né? Eu espero que faltou essa parte da classificação dos lipídios para explicar. A professora já explicou como um todo, então, aqui, todos os lipídios. E agora, então, nós vamos encerrar, ok?